Porque sabe onde está a maioria das guerras? A partir da base orgulho. E hoje a história é um pouco pesada, porque vocês vão ver o que acontece com uma pessoa, a partir de uma pessoa e depois de um povo, de uma nação, por conta de estrutura de orgulho. E eu peço a vocês que, no nome de Jesus, vocês estejam atentos. E já peça a Deus, Senhor, se tem estrutura de orgulho na minha vida, que isso caia por terra agora. O Senhor está aqui nesse lugar. E Ele pode. Lorena, pode. Lorena, Ele tem poder para isso? Tem. Lorena, Ele quer isso? Quer. Então está tudo junto. Está tudo certo. Às vezes não acontece, sabe por quê? Porque nosso coração é orgulhoso. E é por isso que às vezes não acontece. Não é sobre Ele, é sobre nós. Provérbio 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Provérbios 28, 23. O orgulho do homem o humilha. Engraçado que você pensa em orgulho, você pensa para cima, né? E a Bíblia está dizendo que o orgulho humilha. Mas o de espírito humilde obtém honra. Veja como a Bíblia ela é toda diferente, né? Como a gente pensa. Quem é orgulhoso se humilha. O homem vai ser humilhado. Gente, o orgulho é um dos pecados mais antigos e perigosos que existe. Existem diversas passagens bíblicas que falam sobre orgulho. E ele é um dos principais males. A maioria das quedas que você vai ver de passagem bíblica, na véspera dessa queda, teve estrutura de orgulho montada. E a maioria das dores humanas, quando a gente pensa aqui na nossa história, surgem a partir da instalação do orgulho. Quem, por exemplo, imagina que um divórcio pode acontecer tão somente por uma estrutura de orgulho? E é assim que a palavra diz. Moisés diz que deu a carta de divórcio porque o coração do homem era endurecido. Então, guerras acontecem por conta de orgulho. Então, a ausência... Gente, eu vou falar hoje, a história de hoje é incrível. Vai falar justamente da ausência de perdão. Sabe por que uma pessoa não perdoa a outra? Porque é orgulhosa. Lorena, sério. Sabe por que a pessoa maltrata o outro, faz com que o outro se sinta pior? Orgulho. Tantas coisas acontecem na nossa vida por conta de orgulho. Mas Lorena, por que eu não vejo? Vou mostrar para vocês um versículo que o orgulho, ele engana. Você não sabe que é orgulhoso. O grande problema do orgulho é que ele cega o coração. Ele cega, você não sabe. Se você não tiver uma pessoa do seu lado que em amor lhe mostre, e mesmo assim muitas pessoas não recebem isso, você não sabe. Você não vê, porque eu vou mostrar já para vocês, porque ele cega. É enganoso. Então, Lorena, mas tem sintomas? Eu estou falando logo do orgulho para eu contar depois a história para vocês. Para que vocês vejam o mal, a questão tão destrutiva o que é uma pessoa orgulhosa e o que isso causou para uma nação, destruindo toda uma nação por conta de orgulho. Se destrói uma nação, imagine uma família. Imagine uma amizade. Imagine um casamento. Imagine relacionamentos que veio da parte do céu mesmo para a sua vida. Mas por conta da sua estrutura de orgulho, você perde escorrendo entre os seus dedos.
E assim, voltando à história, a Lorena tem sintomas. Eu posso ter assim uma ideia, assim, se eu sou orgulhosa. Vamos lá. Como é que você recebe, por exemplo, uma correção? Se a pastora Jussiara chegar para os meninos ali e disser, chame Daniela ali, que eu gostaria de falar com ela. Na minha sala, ela está aí. E se, quando ela chegasse lá, corrigisse a sua ação? Alguma ação que você tenha feito? Como você se sentiria? Como você se sente quando você é disciplinado? Isso é uma pergunta, você não precisa me responder. Ah, Lorena, eu ia achar ótimo. Estou precisando justamente de um pastor que me ajude na caminhada. Oh, boa resposta essa. Mas se você pegar um caminho de se afastar desse lugar, de se afastar dela por conta dessa correção, isso é um sintoma. Porque a disciplina, só disciplina quem ama. A disciplina faz parte do processo de crescimento de cada um de nós. Como você reage a autoridades? Outra pergunta, é um sintoma. Se você tem dificuldade de se submeter a autoridades, seja o seu pai, sua mãe, seja o seu líder espiritual, seja o seu chefe imediato. Se você tem dificuldade, você pode sim ter indícios que você é orgulhoso. Tem muitas coisas, gente, que poderia dar sintomas. Como é que você reage quando as pessoas sabem algum erro seu? Quando você é desnudo nos seus segredos, como você reage? Com rebeldia? Com rebelião? A partir dessa resposta, gente, você já pode dizer, cara, eu acho que eu não ia ficar bem, não. Eu ia dizer que ninguém se meta na minha vida, eu ia dizer que é sobre mim, que ninguém tem nada a ver com isso. Tudo isso dá indícios de orgulho. Tá, Lorena, então eu já disse sim para algumas perguntas que você colocou. E de onde vem isso? Ah, não posso entrar muito tempo, porque o tempo é bem cruel para mim. Teria tanta coisa para falar para vocês. Mas de onde vem isso? Vem das nossas estruturas de base, gente. Vem da nossa criação. Vem justamente de um pai que me abandonou. E eu precisei desenvolver reações para me defender. Então, às vezes, tem gente que é grande assim, por fora, mas por dentro é desse tamanho. Miúdo. Bem pequenininho. Sabe por quê? Porque ele precisa mostrar grande por fora, para ninguém se aproximar dele, para não ferir ele novamente. Deu para entender, gente? Vocês estão acompanhando? Então, muitas situações, meninos, crianças que foram abandonadas pelo seu pai, principalmente, que foram violentadas. Por que pessoas são violentas muitas vezes? Eu falei ontem isso para a pastora. Não, para a pastora não, para uma pessoa que estava conosco. Por que essas pessoas têm essa reação? Você precisa você precisa conhecer um pouquinho da história delas. Às vezes as pessoas elas não são violentas porque elas são violentas. Elas são violentas porque ela viveu num ambiente violento. E ela viu outras pessoas muitas vezes se defendendo com violência. Então muitas feridas de rejeição, gente, levam a você desenvolver uma estrutura chamada de orgulho. Eu crio uma fortaleza chamada orgulho. Ninguém me atinge. Ninguém topa em mim. Porque quando eu me sinto ameaçado, eu começo a ter reações de orgulho. A gente sempre fala isso, né? A vara da superioridade e inferioridade está na mesma vara. Quando você vê muita gente dizendo que faz e acontece, grandão, na verdade é pequenininho ela. Ela quer lhe mostrar, quer lhe fazer acreditar que ela é grande, mas ela é miúda. Ela, na verdade, está com medo de você machucar ela novamente, de você rejeitar ela novamente. Amém, gente? E aí, gente, é por isso que as coisas não acontecem. Nossos comportamentos,
eles começam a ser a partir disso. Então, eu fui abandonado, eu abandono facinho. Aquilo que você não perdoa, você faz igual, você repete. E muitas vezes, a partir de uma estrutura de orgulho. Então, quando você é abandonado, quando você está em qualquer tipo de relacionamento que vai lhe trazer para aquela estrutura de dor novamente, cresce o orgulho, a arrogância, a soberba. Tudo isso são sinônimos, são formas de manifestação do orgulho, a vaidade. Você sabia que vaidade é orgulho? Existem várias manifestações de impaciência. Nossa, tem gente que é muito impaciente. Não tenho paciência para ouvir essas histórias longas. Você é orgulhoso. A sua você gostaria que eu ouvisse. E por que você não ouve a minha? Isso é orgulho. Impaciência é orgulho. Vaidade, como eu falei. Ingratidão é orgulho. Você não fez mais do que eu merecia mesmo. Não preciso ser grata a você. Prepotência é orgulho. Vê uma pessoa muito prepotente. A opinião dela é a que basta. É orgulho. Sabe qual é outra coisa que é orgulho? Excesso de vaidade. É o tal do narcisismo ali. Tudo isso são sintomas, manifestações do orgulho. Lorena, então, e isso vem tudo da minha origem. Aí você tem que conhecer um pouquinho a sua história. Não passe nessa vida sem conhecer a sua história. Porque você pode estar sendo refém da sua história. A gente ouve muito, e eu acredito também. Eu não vou dizer que um está errado um pelo outro. Eu acredito que tem essas duas verdades. A gente fala de nós somos fruto do meio. Claro que o meio influencia, mas é o meio, eu que determino o meio. Se eu sou curada, esse meio vai ser curado. Se eu sou ferida, eu vou ferir outras pessoas e esse meio vai ser ferido. Então, não é o meio determina quem eu sou. Você é uma pessoa curada, você está muito bem resolvido na sua alma. Os traumas que você passou, gente, você não tem noção do que a gente ouve em sessões de aconselhamento. Seja onde for. Porque a gente só não aconselha lá, sentado. Quando que lugar que a gente vai, a gente tem alguém ouvindo, falando. E a gente não tem noção quantas pessoas estão doentes da alma, traumatizadas, violentadas literalmente na alma, porque um pai irresponsável não fez o papel dele, uma mãe não teve o cuidado que deveria ter. Criança, gente, cuidado com os seus filhos, 90% eu já estou para esse índice. De pessoas que estão em sessões de aconselhamento, abuso. Cuidado com os seus filhos. Isso acaba com a identidade de uma criança. E agora, Lorena, o que é que a gente faz? Aí eu fico orgulhoso, eu cresço. Você fez comigo, eu não lhe perdoo. Porque eu tenho medo de me machucar novamente. Gente, pense nas brigas de vocês com as pessoas que vocês amam, tá? Com as pessoas que vocês amam. Você vai dizer assim, cara, aquela pessoa fez uma coisa comigo, não gostei do que ele fez comigo. Quanto tempo você passa remoendo aquilo no seu coração? Quanto tempo? Não, Lorena, eu até sou enjoado, porque eu vou lá logo e quero resolver logo. Maravilha, isso é um bom sinal. Quanto mais tempo você ficar com aquilo e mudando uma frequência de um local por conta dessas situações, mais você vai precisar de Deus para tratar o seu coração. Porque as pessoas, gente, elas erram, elas falham, elas fracassam. Só que eu não posso, de forma alguma, viver nesse ambiente. Eu vou lá e resolvo. É mais fácil perdoar de verdade. Gente, vamos começar essa história. Veja. Eu vou começar uma história que fala de uma pessoa que por orgulho, por ausência de perdão, veja o que aconteceu. Eu vou falar
de uma história que está no livro de Obadias. Obadias está lá, depois de Amós, antes de Jonas. É um livro que só tem um capítulo. E aqui vai contar uma história de um povo, o povo de Edom, que são os edomitas, né? Os descendentes de Esaú. Tudo começa, gente, quando Isaac casa com Rebeca. Ele orou, ela era estéril, ele orou, depois de 20 anos, ela engravida. Quando ela engravida, já vem logo dois, quem são eles? Esaú e Jacó. Então, quando Rebeca fica grávida, ela descobre que as crianças estão lutando no ventre. Ela ora a Deus. E ali Deus diz assim, aí não tem duas crianças, tem duas o quê, gente? Lá em Gênesis 25, 23 diz isso. Duas nações estão em seu ventre. Já desde as entranhas dos povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Já estava dado aí o cenário dos próximos tempos. E aí os meninos crescem, os pais, né, não têm sabedoria para criar esses meninos da forma correta. E aí começa a haver uma distinção de amores. Isaac passa a amar, a Bíblia diz isso, passa a amar mais quem? Esaú. E Rebeca passa mais a amar quem? Jacó. Quem nasceu primeiro? Esaú, né, professora Silvaneida? Esses meninos estão afiados, não é isso aí? Se eu errar, você me corrija, por favor. Porque é uma história longa. Então, Esaú era para nascer o primeiro, é aquele da bênção, né? A bênção vinha sobre ele, por ele ser o mais velho. E aí, por ele, um amar mais o outro amar mais o outro, Rebeca tem um plano para beneficiar aquele que ele amava mais, que era Jacó. E ela mesmo cria um plano para tirar a bênção do filho Esaú e entregar quem? A Jacó. Olha que confusão. Quando os pais fazem isso, eles não sabem o que eles estão criando dentro de casa, uma guerra interna entre os irmãos. Vai ver essa história. E Jacó, assim acontece, ela cria um plano para enganar o pai dos meninos. E aí realmente Isaac passa a bênção para Jacó. Tudo isso está lá em Gênesis 27, mais ou menos. E aí Esaú disse, gente, na hora que Esaú soube que realmente ele tinha perdido a bênção do pai para o irmão Jacó, que tinha enganado esse pai, ele fica com muito ódio. É assim que diz na palavra. E ele chega a dizer que ele mataria o irmão. Então, gente, vamos falar desse povo aí, os edomitas. Vamos falar dos descendentes de Esaú. Então, Esaú, gente, não perdoou Jacó. E essa ausência de perdão se perdurou por gerações. Muitas e muitas gerações. Por conta desse ódio, por conta dessa falta de perdão que durou séculos por séculos. Isso tudo vai acontecer e vocês vão ver que história pesada. Então eu já abro um parêntese aqui, gente. Problemas não resolvidos, ele vai cobrar um preço. Não coloque para debaixo do tapete os problemas. Porque um dia isso vai bater na porta. Principalmente se esses problemas estiverem num contexto de família. Eu tenho um problema hoje, assim, que por conta dessa história da cura e restauração, tudo eu quero colocar na mesa. Eu tô tão as pessoas não me aguentam mais. Lorena, o que é? Não, Lorena, não foi nada, não. As pessoas não me aguentam, porque eu fico com receio, porque eu conheço essas histórias, de deixar tudo para depois e depois ser uma bomba.
Depois ser uma bomba, eu já fico preocupada, estará tudo bem? Será que não é melhor conversar logo? Deu para entender, gente? Mas esse é o melhor caminho. Se Jesus está na luz, é na luz que eu tenho que deixar as situações. Amém? E aí tudo bem. E como eu falei para vocês, isso perdurou por séculos. E esse ódio, essa ausência de perdão, fez com que os descendentes agora já de Esaú se comportassem como o Esaú. Não sei se vocês lembram lá, no capítulo 20, lá de Êxodo, na saída do povo lá do Egito, Moisés precisava passar por uma determinada região do Mar Vermelho. E quem é que comandava essa região? Os edomitas. Aí Moisés foi lá, deixa eu passar. Tudo aí é quem vai dar a gente mesmo, eu só quero passar por esse lugar. Ele deixou? Não. Não deixou por causa de Moisés? Não, porque já vinha um ódio desde a época de Esaú e Jacó. Isso é uma coisa. Então ele diz assim, eu pago a água. Ele diz, deixa eu passar, eu só quero passar. Eu estou em direção a Canaã, mas eu preciso passar por aí. E os edomitas que moravam naquela região leste do Mar Vermelho não deixaram passar. Outro momento, que é o que vai ser descrito nessa leitura nossa. 586 anos mais tarde. A Babilônia ataca, invade Jerusalém. E esses edomitas, os irmãos desse povo que estava sendo atacado pelos babilônios, eles, em vez de ajudar, nossa, vocês não sabem o que eles fizeram, eu vou ler para vocês. Eles terminaram de matar. Aqueles que conseguiam fugir, desses que estavam matando os de Judá, os descendentes de Judá, que eram os descendentes de Jacó, eles matavam. Ele, um irmão, matava o outro. Isso tudo por conta de lá de trás. Vamos lá, Obadias, capítulo 1. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. É Deus falando agora para os descendentes de Esaú. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer, levante-se, vamos atacar Edom. Quem disse isso, gente? Deus para o povo de Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Começa quem se orgulha, começa a ser humilhada. Eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. Vamos ver o que é que vai acontecer com esse povo? Que por conta do orgulho. Lorena, como é orgulho? Deus vai dizer agora. Olha o que ele diz. A arrogância do seu coração o tem enganado. A arrogância engana, o orgulho engana, a soberba engana. Eles estavam achando que estavam bem e eles estavam muito mal fazendo o que eles estavam fazendo. Amém, gente? A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas, Deus começa a falar um pouco aí da história, da estrutura do local. E constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei. A estrutura de Edom, daquele local, quando vocês forem lá, eu estudei um pouquinho sobre isso para falar para vocês aqui, uma cidade chamada de Petra, depois vocês colocam no Google lá. É um local que a própria estrutura, a própria natureza, ele desenhou as cavernas. E isso dava a ele uma sensação de segurança. Muitas vezes nós estamos também dentro desses ambientes, achando que somos e acontecemos, que estamos seguros porque eu tenho aquele cargo, que estamos seguros porque eu sou rico financeiramente. E Deus vai dizer, eu vou lhe destruir. Porque não é sobre vocês. Deu para entender, gente?
E ele começa a dizer, eles achavam que aquela posição geográfica que eles viviam, achavam que aquilo ali era seguro para eles. Por isso que eles eram soberbos. Por isso que eles eram o quê? Arrogantes de coração. A arrogância de coração, gente, que estava enganando aquele povo, estava fazendo eles entrar no processo de destruição. O que é que diz a palavra aqui no início? O orgulho vem antes da destruição. Então aquele povo, com aquele tipo de comportamento dele, estava entrando no processo de destruição. E aí, gente, eu vou ler para vocês gradativamente. Isso foi uma visão geral, Deus deu o diagnóstico. Sabe qual é o problema porque vocês vão passar por essa destruição? Arrogância de coração. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vocês vão precisar entrar, se for necessário, em oração, em jejum, de uma forma muito forte. Senhor, me revela se existe em meu coração alguma estrutura de orgulho. Porque eu preciso saber, sabe por quê? Porque a palavra está dizendo que o orgulho é o quê? Enganoso. Então eu preciso, Deus, da tua revelação. Porque se você estiver no seu coração com estrutura de orgulho montada, você será destruído. Você, quando eu digo você, é a sua vida, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Acaba seus casamentos, acaba seu casamento, acaba sua união, acaba suas alianças. Nossa, você nem sabe o que vai acontecer. As alianças, aqueles que estavam aliançados com eles, são eles que vão matar você. Vamos embora. É pesado. Eu disse que o culto era, mas é necessário. É necessário porque tem muita gente aqui, assim como eu já tive muito nesse momento, nesses ambientes, que precisa destruir estruturas de orgulho. Versículo 5, aí começa, gente, agora o anúncio do juízo de Deus. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubaria apenas quando achasse suficiente. Gente, quando alguém vai roubar um banco, ele não leva tudo, né? Para esse povo levou tudo. Ficou zerado. Não roubaria apenas quanto achasse suficiente. Se os que colhem uva chegassem a você, não deixaria para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados. Olha aí a história. Enganam você e sobrepujarão os seus melhores amigos. Aquilo que você fez, aquilo vai cair sobre você. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas. Como eu falei, os seus aliados são eles que vão lhe matar. E Esaú não percebe nada, porque ele está no engano da arrogância. Amém, gente? Então os seus guerreiros, Otemã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens do monte de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Gente, realmente é uma passagem do versículo 5 ao versículo 10, é uma passagem de destruição, de juízo. De juízo. Deus está dizendo aí, o profeta dizer isso aí, e de juízo por conta do comportamento de Esaú com Jacó. Porque ele não perdoou, porque ele estava com arrogância no coração. Perda total dos bens. Perda das alianças, os seus aliados se voltarão contra você. Perda da sabedoria, tem uma passagem aqui que ele diz assim: naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom. Gente, ali tinha conselheiros, ali tinha pessoas que se viam para aconselhar, onde a sabedoria estava em vigência. E bem assim acontece com o orgulhoso, ninguém serve para aconselhar, porque ele já sabe tudo. Então, o que acontece aqui? Perdeu
os conselheiros, perdeu os sábios, ele está por conta própria. O juízo de Deus é tirar o conselho de você. Quando você fica por conta própria, aí é caminho de morte. Às vezes tem gente que tem problema e recebeu um conselho. E pode ser que seja Deus que esteja tirando de você. Ele perdeu o poder militar. Toda a segurança de Esaú, de Edom, estava comprometida. E por último, lembra que eu falei para vocês? O orgulhoso, ele vai para a humilhação, não é isso, gente? Ele perde a honra. Ele perde. Todos os homens do monte de Esaú ficarão apavorados. Todos entrarão no processo de vergonha. Vocês estão dando para entender, gente, que essa situação é algo muito comum no nosso dia. O orgulho é algo da nossa rotina. E vocês estão vendo a calamidade que acontece com a pessoa com estrutura de orgulho. Esse capítulo, gente, é todo falando sobre isso. No versículo 11 ao 13, vai falar a crueldade de Edom. Gente, quando a pessoa ela está mergulhada no orgulho, ferida, e não resolveu aquilo interiormente, nem com a pessoa, ela começa a ser cruel com o outro. Ela começa a ser mal. Veja o que ele vai fazer. Ele diz assim: no dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas, lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Igual o que ele fez, o que aquele povo estava ali roubando, ele fez igual. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Gente, não sorria, não se alegre com a desgraça daquele que lhe fez mal. A justiça é a justiça de Deus. A justiça é a justiça de Deus. Não se alegre porque Deus está vendo tudo. Ele diz aqui, você não devia ter olhado com alegria, com satisfação, o dia da desgraça do seu irmão. Então Deus está vendo como você reage quando pessoas que fizeram mal contra você estão num momento difícil. Deus está vendo como você reage. Ele diz aqui, não, Deus está ligado nos nossos relacionamentos, porque é nos nossos relacionamentos que vai manifestar o nosso coração. É através dos nossos relacionamentos que Deus vai observar o que tem lá dentro. E o quanto você está disposto de mudar. Então não repudie. Tenha misericórdia. Se seu irmão está mal, se aquele que fez algo contra você está mal, não repudie dessa situação. Não seja aquele que vai terminar de matar. Não seja aquele que vai colocar a última pá de areia para esse defunto matar, que já está morto. Amém, gente? Deus está olhando para tudo isso. Não se alegre com a ruína dele. Não se alegre com a ruína, mesmo que essas pessoas tenham feito muito mal com você. E aí no versículo 15 você vai ver a destruição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou cairá sobre você. Gente, que texto pesado. Tudo que ele tinha feito para aquele povo de Jacó ia cair sobre a cabeça dele. Por conta do orgulho. A gente, diante de uma declaração dessa, a gente tem que baixar a bola e dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho aqui dentro de mim. Porque se eu tiver, me ajuda. Porque eu estou na beira do precipício. Se eu tiver estrutura de orgulho aqui montada, eu estou na beira do precipício. Tudo que eu fizer para o meu irmão, foi irmão de sangue, nasceram juntos, vai cair sobre mim. Vai cair, vai recair sobre mim. Numa hora dessa, você tem que ir para a boca do pó. Você tem que ir para o pó numa hora dessa. Porque se você não se levantar dessa situação, você é a próxima vítima. Você vai ser o próximo.
Por conta da malignidade do coração do homem, gente. É que essas coisas acontecem. E aí, Lorena, o que é que eu faço para acabar com essa história? Estrutura de orgulho só se quebra com uma coisa: humildade e arrependimento. Duas coisas, melhor dizendo. Humildade e arrependimento. Jesus, que não tinha nenhum defeito, foi humilde. Jesus é a nossa referência. Jesus, Juninho, vem. Jesus, gente, que é igual a Deus, que não tinha defeito nenhum, mas se esvaziou. Se Ele fez isso, por que você não faz? Você não é melhor do que ninguém. Baixa a bola para o seu bem. Porque você, por incrível que pareça, sabe como é que termina isso? Deus restaurando o povo de Jacó. Você vai ferir pessoas, mas Deus vai curar essas pessoas e você será destruído. Deus vai cuidar. Deus restaurou Israel, mas aquele povo foi destruído. Aquele povo que estava com arrogância no coração. Nós precisamos, diante de Deus, pedir a Ele misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, me ajuda. É a sua graça na minha vida. Porque muitas vezes, como eu falei para vocês, isso é enganoso. Se não tiver pessoas que cheguem para você, Lucinha, eu vou dizer uma coisa para você, em verdade, em amor. Receba em amor. Eu tenho amigas que eu falo, elas não gostam não, detestam, mas elas me ouvem. Mas elas vão ficar ali, ó, remoendo aquilo internamente. E lembre que se você não fizer isso por bem, Deus vai chegar o tempo que Ele vai tirar o conselho. Lembra que Ele tirou os sábios? Ele tirou os sábios. Você precisa de uma vez por todas pedir a Deus: Senhor, me ajude. Me ajude, eu preciso desenvolver a humildade de Jesus na minha vida. Eu preciso que pessoas sejam levantadas por Ti, para que me revele algumas coisas, para que aquele relacionamento que eu tenho com meu pai, que eu tenho com a minha mãe, que eu tenho com meu patrão, que eu tenho com meu líder espiritual, não está desenvolvendo porque eu sou orgulhosa. Quebra em mim toda parede de orgulho que existir, todo complexo de orgulho que existir dentro de mim. Amém, gente? Eu peço a vocês, gente, no nome de Jesus, que essa palavra, ela vá reverberando no coração de vocês durante toda a semana. A gente está começando a fazer, nós queremos colocar aqui um grupo, né, para vocês entrarem e ficarem pensando nessas palavras. Estamos gerando esse grupo. Jogar essa palavra para você ficar remoendo. Isso aqui é um ambiente de cura, é um ambiente terapêutico. E essa palavra precisa reverberar no seu coração durante toda a semana. Releia Obadias. Releia o capítulo de Obadias. E deixa Deus revelar coisas ao seu coração. Nós precisamos de Deus, é a misericórdia de Deus. Sabe onde foi o meu maior momento, um dos meus maiores momentos de crescimento? Quando Deus mostrou para mim o quanto eu era orgulhosa. Lorena, você é orgulhosa. Você sabe por que você está aí no chão? Isso lá no Piauí. Você sabe por que você está no chão aí chorando? Porque você é orgulhosa. Porque você está se achando. Baixa a bola. E depois que eu entendi isso, gente, aí você vai dizer, tá bom, vamos embora! Eu agora vou pra cima! Se coloca de pé no seu lugar! Senhor, meu Deus! O Senhor é o Deus que cura! O Senhor é o Deus que transforma! O Senhor é o Deus que restaura almas! Pai, no nome de Jesus,
Que esse povo esteja agora sendo mergulhado, sendo pingado de um bálsamo de cura. De um bálsamo de cura. Que essa doença no oculto, isso caia por terra agora. No nome de Jesus.